Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós que aqui estamos, então, tornando possível, com a graça de Deus, transmitir este culto para você que está sentado nesse momento na sua sala, talvez deitado no seu quarto, por causa da sua saúde, para você que não está na sua casa, mas está em outro lugar, mas está nos acompanhando através da mídia, permitindo que nós continuemos a ser igreja, corpo vivo de Cristo. Saudosos, sim, das nossas reuniões presenciais, mas aprendendo, não é, com tudo que está acontecendo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e nós cremos nisto. Continuamos diante do Senhor, orando, ó Deus, ensina-nos a voltar. E eu acredito, sim, creio que o Senhor já está nos ajudando a fazer isto, não é? E isto vai acontecer, então, no momento adequado. Que o Senhor receba, então, o culto que ora nós estamos lhe prestando, que nós sejamos edificados, que haja pessoas que se encontrem com Jesus Cristo, não tendo ainda o mesmo como Senhor e Salvador absoluto da sua vida e da sua história. Que cada lar que for alcançado agora pela nossa imagem, pela nossa voz, seja especialmente abençoado. E que cada pessoa também que estiver participando desta transmissão seja abençoada. Vamos passar então a direção do nosso culto ao nosso ministro de música. Desejo também isso, meus irmãos, que todos nós aqui, nesse culto que estamos prestando a Deus, sejamos abençoados, possamos então juntos adorar a Deus, que é o motivo da nossa canção, é o motivo da nossa reunião. Eu convido a igreja, antes de lermos o texto bíblico que endossa então o título, o tema do nosso culto, eu gostaria de falar o tema, servir, dever de todos os que trazem as marcas de Cristo. Servir é um dever de todos os que trazem as marcas de Cristo. Leamos então Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e coração. Continuemos então a louvar a Deus agora com o hino 69 do Inário para o culto cristão. Desejo te adorar, Senhor. Serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Josué 24, 24. Continue, meus irmãos. Esse ritmo me lembra uma música que a gente cantou o ano passado. Acho que a igreja também conhece. Antes de cantarmos o hino 69. Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Vamos fazer então agora a música 69, com todo o nosso coração, toda a nossa força. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir. Em teus caminhos santos quero sempre andar. E a ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Voltar ao início, a primeira estrofe ali. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu
escudo, força e poder. Segunda, desejo te amar e tua voz ouvir. Em teus caminhos santos quero sempre andar, e a ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Eu vou terminar como começamos. Vamos terminar como começamos. Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Que estejamos todos aqui com um único propósito: adorar, servir a Deus, porque não somos desse mundo. Somos para Ele, Cristo Jesus. Grupo de louvor. Meus irmãos, recebam o nosso abraço, um abraço com carinho, um abraço com saudade. Nós estamos com saudade de todos vocês, de toda a igreja. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus e nós vamos cantar agora uma canção que fala Caminho no Deserto. E pensar em caminhar no deserto é pensar em alguns momentos difíceis que atravessamos, é pensar na falta de um emprego, num problema de relacionamento ou numa escolha errada que nós fazemos. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa caminhar e nem passar por esse deserto sozinho. Jesus, Ele quer caminhar com você e certamente Ele vai te levar a um lugar seguro. Então quero te convidar a cantar essa canção conosco, Caminho no Deserto. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, estás aqui, operando milagres, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, estás
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor aonde você estiver, no seu lar, ao lado dos seus familiares, de quem estiver. Você pode dar um glória a Deus e falar: Senhor, muito obrigada, porque eu estou aqui te adorando e declarando que o Senhor faz milagres no meio do deserto. Continuando, em João 6,68 diz: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, nós estamos aqui para declarar que nós não temos outro caminho senão esse de estar aqui prostrados e cultuando ao Senhor. E você na sua casa, elevando toda a adoração que você tem a Ele, que Ele possa receber a sua adoração nesse momento, que você se entregue e que agora nós venhamos a declarar que a palavra do Senhor, tudo que sai da boca do Senhor é o que nos sustenta. Nós vivemos daquilo que o Senhor nos diz. Quando tudo nos faltar, nós ainda temos tudo, pois nós temos a palavra do Senhor em nós. Amém? Vamos declarar isso? Eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos, bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e cantarei. Tu és santo. Tu és santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e cantarei. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Quão formosos são os teus caminhos, quão maravilhosa é a tua lei. Não tenho para onde, prefiro estar contigo, pois só tu tens palavras que me trazem vida eterna. Nem só de pão eu viverei, mas a tua palavra, Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra.
santo. Oh, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Amém. 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte: mas ele, Jesus, me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tua graça me basta. Noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante
ti. Este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Amém. Guto, pode orar? É muito bom, Pai, cantar louvores que falam direto ao teu coração, ó Pai. Coisas que vêm do teu reino, ó Pai. É o sentimento que tem agora no nosso louvor. Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, ó Deus. Que este culto seja verdadeiramente prestado a Ti. Todos que estão em casa nesse momento, ó Pai, que estejam realmente, ó Deus, ali, ligados, ó Deus, ao Teu grande amor. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua misericórdia. É o nosso sentimento, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Continuando nesse espírito, leamos o texto de confissão. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Salmo 132. Nosso momento de oração, participemos juntos, irmãos, contritos. Dando, irmãos, continuidade à nossa prática ao longo desses domingos de pandemia, né? Mas, por causa desse culto online, nós temos feito um momento de oração diferente daquele que normalmente fazíamos nos tempos presenciais. Quando chamávamos irmãos para vir aqui à frente, nós orávamos por eles. Continuamos orando uns pelos outros, mas estamos trazendo também outros pedidos dentro do contexto, né, no qual nós estamos vivendo. Ó Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, mas que por ser misericordioso e compassivo, bondoso, curativo, em Jesus te fizeste um de nós, e por causa da mediação dele e graças à intercessão do teu Santo Espírito, tu nos ouves. Esses são ainda os tempos da Covid-19, nos impedindo de nos reunir como tua igreja, em nosso templo, mas tu nos assiste no teu tempo. Por tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja, e ilumina as nossas mentes, ensinando-nos a sermos diligentes para voltarmos aos nossos cultos presenciais. Em teu nome, Senhor Jesus, agradecemos ao Pai pelos que têm vencido esta pandemia e pelos que, em meio a ela, sentindo o quanto a noite da vida pode ser vasta e fria, descobriram em Ti, Jesus, a luz de um novo dia. Mas ainda estamos a pedir em Teu nome, Jesus, nesses tempos de calamidade, de dor e temeridade, de reveses imprevistos, mudanças desejeses, saudades, ruína, vulnerabilidades, o Teu socorro. Sabemos que essa realidade, que é dura, nos acontece porque a humanidade, precisando de cura, tem trocado o Teu caminho pelo desalinho enganoso do mundo, a Tua verdade pelo ensino imundo de Satanás, que age em seu ódio profundo contra o Teu nome. Nós reconhecemos que, como Teu povo, temos caído no logro de não sermos sempre e sempre de novo o sal da terra e do mundo à luz, e que a nossa aliança então erra por nos afastarmos da cruz. Temos confundido a fé, esquecido a doutrina, deturpando a prática. Tem misericórdia da Tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio,
de todas as igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, dando-nos a tua direção para enfrentarmos, sob tua orientação, de forma correta e equilibrada, os desafios que estão sendo colocados diante de nós. Em teu nome, Senhor Jesus, por causa das lutas desta nossa trajetória, nós pedimos do teu Santo Espírito misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ah, Senhor, quão grande é o mar e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos. As águas se avolumam e os abismos se abrem para nos engolir. Fica conosco, Senhor, porque nesta vida, nossa lida, que passa como nuvem tênue da fumaça, sem ti pereceremos. Misericórdia, Senhor, dos que estão enfermos por causa desta pandemia, por causa de outras doenças que trazem a dor, a tristeza e o pavor, a depressão, o estresse e a solidão. Tem misericórdia, meu Deus, dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda de entes amados. Que não subsistam os que estão se aproveitando desses dias para usufruir vantagens financeiras com mentiras e politicagens trapaceiras. Que não subsistam os que, como juízes, legislam o injusto. Senhor, coloca os que vendem, negociam o nome do país, a moral da nação, sob o teu juízo, não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver, por estarem sem empregos, sem fontes de rendas. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem piedade das nossas terras queimadas, devastadas, também pelo fogo da insensibilidade, da irresponsabilidade, sofrendo as consequências dos incêndios em nossas matas. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos prefeitos, aos nossos políticos, aos que são candidatos. Tem misericórdia dos que trabalham na segurança do país e das cidades. Senhor, o que podemos fazer para diminuir a triste realidade de saber que esta estatística não diminui? A cada 15 minutos uma criança sofre de algum tipo de violência sexual em nosso país. Mas nós te damos graças, Senhor, porque tu deste sabedoria a um dos nossos importantes juízes, para que ele tirasse da pauta o projeto que visava, Senhor, dar às crianças o direito de assumirem gêneros diferentes, de irem para a escola com roupas que não correspondem ao seu sexo, de terem um banheiro único para todas as crianças, em nome, não sabemos do que, Senhor. Mas, felizmente, isso sequer vai ser discutido. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras para, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Dá em tua sabedoria a iluminação aos que trabalham por uma vacina e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração que lutam nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, ainda que colocando as suas em risco. Ainda bem, Senhor, que tu nunca desistes de nos amar e de nos procurar. Tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo. E hoje te pedimos mais uma vez por tua igreja perseguida na Nigéria. No domingo passado, dia 1º, militantes do Boko Haram, uma organização terrorista formada por muçulmanos radicais, invadiram a vila de Takulashi, no estado de Borno,
próxima à cidade de Chibok, aquela na qual, em 2016, o mesmo Boko Haram sequestrou dezenas de moças. 6 caminhonetes cheias de homens armados invadiram a vila atirando, e ao perceberem um grupo de cristãos que saía das igrejas, eles atiraram e mataram 12 deles. Após isso, incendiaram várias casas e lojas, sequestraram várias mulheres e crianças, e como sempre não se sabe para onde foram levadas. De acordo com o reverendo Zacarias Musa, pastor da Igreja dos Irmãos na Nigéria, 9 dos 12 mortos eram membros da sua igreja, e os outros 3 eram membros da congregação local da Igreja de Cristo nas Nações, uma denominação de doutrina presbiteriana que tem 8 milhões de membros na África, e um deles, aliás, era o pastor da igreja. Pastor Zacarias Musa disse também que desde 2009 que a sua denominação já perdeu 20 mil membros assassinados pelo Boko Haram em seus ataques diretos aos cristãos, uma média de mais de 1.800 por ano. E ele diz: não podemos contar com as nossas autoridades. Elas se mostram ineficazes contra esta organização terrorista. Só dependemos mesmo das orações do povo de Deus para suportar tudo isto. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar, queridos, pelos nomes que estão em nossa lista de intercessão. Recorra ao celular ou ao seu caderno de oração ou à sua mente, né? Se você já tem tais nomes gravados. Não deixe, querido irmão, querida irmã, de participar desse ministério. Isso é um ministério. E nós não sabemos agora, mas um dia saberemos no céu as diferenças que essas orações que você fez, que nós fizemos, fizeram na história e na vida de tantas e tantas pessoas. Elas contam com isto, Deus conta com isto. Vamos orar agora por nós mesmos, abrir nossos corações, contar ao Senhor das nossas aflições, orar por alguém que vem à nossa mente, ao nosso coração. Orar pelo nosso retorno. Sempre encerramos, irmãos, o nosso momento de oração do culto vespertino, também com informações do nosso Conselho de Missões, orando por missões, depois com a oração do Pai Nosso por uma das nossas crianças.
Batista do Parque São Basílio. É uma alegria estar aqui falando com vocês. Igreja que eu guardo no coração e onde eu aprendi a amar Jesus. São mais de 2 anos de campo e os desafios são enormes. Sobre a nossa adaptação, hoje tem sido bem melhor do que no começo. As crianças já estão bem adaptadas à escola e nós a cada dia aprendemos um pouco mais do idioma tradicional daqui e tentamos compreender os dialetos. O projeto está a todo vapor na clínica da Junta de Missões Mundiais. Eu como cardiologista e Marília como dermatologista, nós estamos desenvolvendo projetos. Eu como cardiologista, um projeto de controle de hipertensão arterial, são mais de 300 pacientes sendo acompanhados. Pela graça de Deus, os resultados estão sendo muito animadores. E eu fazendo diagnósticos e várias cirurgias a cada dia. Bom, no ano que vem nós estaremos aí com vocês e se Deus quiser a gente quer abraçar cada um de vocês. Quero deixar meu agradecimento, igreja, porque nós estamos aqui porque vocês estão aí segurando as cordas. Vamos em frente, avançando e obedecendo o vídeo de Jesus. Obrigada por fazer parte disso. Um beijo grande, Igreja Batista do Parque São Basílio. Fiquem com Deus. Moram nos nossos corações. Sim. Então, vamos cobrar a visita quando vocês aqui estiverem no próximo ano. Sejam bem-vindos aqui, Dr. Pablo e doutora Marília. Sabemos que vocês estão numa área muito seca. Aqui no momento da gravação está chovendo muito na área da igreja. Bastante mesmo. E ali no Senegal, vocês vivem uma área muito seca, inclusive com a tentativa de construção ou de replantio de árvores naquele cinturão africano que pretende atravessar a África toda. Mas vocês são bem-vindos aqui, serão bem-vindos e desejamos que vocês façam um grande trabalho, continuem a realizar um grande trabalho ali no Oeste Africano. Oremos, agradecemos a Deus pela tua atuação junto a este casal tão maravilhoso, tão simpático e tão capacitado para a tua obra. Agradecemos a Deus que eles têm realizado ali um trabalho muito bonito e esteja, Deus, com eles a cada instante, a cada momento em que vão realizar aquelas consultas médicas, que serão também consultas de transmissão do teu evangelho para aquele povo tão necessitado de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém, Samuel. Deus te abençoe e abençoe a sua família. Convido a igreja para lermos o texto de louvor e consagração. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro 2,16. Nosso momento de dízimos e ofertas, pastor. É sempre, irmãos, um privilégio muito grande estar aqui nesse momento. O Gilberto aqui ocupa esta parte pela manhã para falarmos no milagre da contribuição. Nós continuamos a testemunhar isto, né? E não temos dúvidas em relação a isso. Logo estará aparecendo o quadro com as contas da igreja para que você continue a ser instrumento de Deus, possibilitando acontecer esse milagre da contribuição. Mas temos que voltar a falar sobre aquele assunto do Burkina Faso, que o Gilberto também falou, e falou muito bem pela manhã, lembrando aos irmãos, né, que quando nós mandamos os nossos missionários para o Burkina Faso,
nós fizemos um acordo com a junta, nós assumimos um compromisso com a junta de um determinado valor, não é? Inclusive, na época, nós pagamos a passagem de ida deles, porque a junta também teve que mexer naquilo que eram alguns dos seus propósitos. A junta não tinha a finalidade de trabalhar com traduções da Bíblia, mas por causa do nosso pedido e do que eles viram na vida do casal, eles mudaram então o pensamento, fizeram parceria com uma outra entidade missionária que é internacional, e que cuida, que são mais especializados nessa questão, e eles estão lá ajudando os nossos missionários nessa tradução da palavra de Deus para um dos idiomas de uma das etnias mais importantes daquele país. Só que o compromisso que nós assumimos, não é? Nós fizemos isso através de carnês que primeiramente foram distribuídos. Na verdade, nós nunca conseguimos ter o retorno de tudo aquilo que nós tínhamos que assumir o compromisso de enviar. Sempre enviamos o que nós nos comprometemos a enviar. Nunca deixamos de mandar um tostão, nunca falhamos com um mês, mas em termos de conselho missionário, durante todo esse tempo, desde que os nossos missionários estão no Burkina, nós nunca conseguimos alcançar esse valor por nós proposto, né? O que nós estávamos fazendo? O nosso conselho sempre tinha um saldo a mais, porque os irmãos davam ofertas além daqueles compromissos assumidos, e nós usávamos este fundo para cobrir, então, esse compromisso que não era assumido. Mas como avisou hoje pela manhã o Gilberto, nós que estávamos com o sinal amarelo em relação a esta reserva, agora o sinal é vermelho. A luz acendeu, avisando que a reserva do Conselho Missionário está para acabar. Nós não vamos deixar de manter os nossos missionários, eles continuarão indo para lá. O compromisso que nós assumimos com a junta, vamos continuar mantendo, irmãos, por causa dos recursos que a igreja como um todo tem. Mas o que o conselho gostaria é de não ter que tirar dos fundos da igreja para completar os seus compromissos, porque isso é que nós temos feito até hoje. Pelo milagre da contribuição, a igreja tem recursos para fazer isso, para cobrir essa diferença. Mas não é o ideal. O ideal é que o Conselho de Missões possa, então, assumir e cumprir o compromisso que, através do Conselho, foi feito, não é? Com a nossa junta. Por isso, nós esperamos a sua contribuição. Eu sei que a época é difícil, que nós estamos vivendo numa situação de desafios, mas, queridos, vamos ser francos. Vocês acham que Deus vai nos provar nas épocas fáceis? Se tudo estivesse dando certo, se o país estivesse sem pandemia, com todo mundo empregado, ou quase todo mundo empregado, com dinheiro sobrando, a igreja talvez estivesse vazia. Porque aí as pessoas têm dinheiro para ir para a praia, têm dinheiro para comprar casa não sei aonde, têm dinheiro para ir para o hotel. Não sou contra essas coisas não é? Mas é o que acontece quando a prosperidade às vezes começa a tomar conta da nossa vida. Então é em épocas como essa, irmãos, épocas de escassez, épocas de desafios, que o Senhor mostra o seu poder. Ou não é milagre? Então você não gostaria de fazer parte desse milagre? Fale com o Senhor. Não estou determinando quantia nenhuma, não estou fazendo troca de promessas, você dá e o Senhor lhe dá. Isso é uma coisa com Deus e você. Eu não posso entrar nessa seara, essa não é a minha seara. Eu tenho as promessas do Senhor, mas as promessas do Senhor também são dadas de acordo com os propósitos que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. Não é simplesmente uma troca que eu dou e Deus me dá, como se tivesse obrigação de me fazer algum favor. Não tem nenhuma. Não é? O que ele faz pelo amor e misericórdia. E o seu amor pelo Senhor? Até onde vai? Você sabe. Então, nesse momento, quando vamos cantar esse hino louvando ao Senhor, dá uma repensada nisso. Talvez você nunca tenha pensado no Burkina Faso. Entre, então, para contribuir. Vamos permitir que o Conselho de Missões continue a ter recursos para ele, por ele, pelas ofertas que entram direta para o Conselho, continuar a manter os nossos missionários no Burkina Faso. Barnabé, homem de Deus. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Atos 11, 22 e 24.
Não ficar bem, a gente passar bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Convidar a irmã Elis para que venha orar, fazer a oração de ação de graças. Oremos. Pai de amor, continuando na Tua presença, queremos Te agradecer pelo milagre da contribuição que neste momento acontece, Senhor, e quero, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, quero Te pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, que está aqui contribuindo, Senhor, não porque nós mereçamos algo, Senhor, mas pela Tua infinita misericórdia, meu Pai, que o Senhor derrame, Senhor, das Tuas bênçãos materiais e espirituais, Senhor Deus, e que possamos cada vez mais estar comprometidos contigo, com a Tua causa, Senhor, com aquilo, Senhor, que o reino de Deus faz prosperar, Pai. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ouçamos o recado de Deus por meio da nossa irmã Lúcia Rodrigues. Vamos subir. Promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão
perseguir-lhe meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Uma certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então, Senhor Jesus, estou aqui. O dia que chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia que chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Nos leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Que bela mensagem. Obrigado, irmã Lucinha. Apesar de eu ter escolhido, né, irmã? Eu escolhi e desejei ouvir essa mensagem. Obrigado por ter escolhido isso no dia, né, que foi, no momento que foi. Que Deus abençoe a você, sua mamãe, sua família. Convido a igreja para lermos o texto de proclamação e edificação. Enquanto nos chega a hora, irmãos, de nos depararmos com o nosso Senhor, se inquietem, porque ainda estamos nessa estrada e não devemos parar, né, pastor? Ainda não, estamos no ainda não. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Ouçamos o recado de Deus através do nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Seguir Jesus Cristo implica em marcas. É o tema da nossa reflexão desta noite. Eu quero convidar a igreja, né? A igreja que está aqui, tornando possível esse culto, chegar à casa de vocês, e a igreja que está nas casas, ou mesmo fora das casas, mas que está nos acompanhando através dos seus aparelhos. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia.
Vamos, Gálatas, capítulo 6, 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amados e amadas em Cristo, eu gosto muito de uma canção que o pastor Paulo César do Logos canta, Marcas. E há um trecho que nesta canção diz assim: são tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisar em marcas. Essa é uma afirmação contundente quando dentro do cristianismo há tantas pessoas hoje que querem as ditas benesses desse cristianismo, mas não estão tendo um compromisso com Jesus para que sejam marcadas por ele, e por isto, quando olhado como pessoas que se dizem seguidores e seguidoras de Jesus, apresentam-se com suas vidas de forma contraditórias. Vidas negativas, porque tais pessoas podem falar e cantar acerca do amor que Deus tem e do amor que nós devemos ter para com Deus, podem falar do perdão que se recebe de Deus e do perdão que há por causa dele, podem falar da paz que Deus é e que Deus dá a mais, mas com os seus atos revelam que são pessoas sem amor com a igreja, sem amor com missões, até sem amor com os parentes. São pessoas que guardam mágoas e rancor, são pessoas que realmente não estão em paz. Em um dos nossos vídeos desta semana eu repeti o que tenho falado por algumas vezes, o perigo que podemos ser para os jovens da igreja quando em termos de vida cristã nós falamos uma coisa e vivemos outra. Talvez, meus amados e amadas, nós não percebamos a miséria que nós fazemos nas vidas dessa juventude, quando ela nos vê ensinando uma coisa e vivendo outra. Eu sempre aviso que nesses casos os nossos jovens podem se tornar cínicos por causa disto. Falar sobre as coisas de Deus e viver o que se fala, no entanto, implica em marcas, em ter as marcas de Cristo e em deixar marcas na nossa história e na nossa vida. Paulo, o apóstolo, falou de ter as marcas de Cristo em seu corpo e o Espírito Santo de Deus continua nos trazendo este pensamento hoje. Esta é uma expressão com um alcance bem maior do que nós podemos supor. Marcas no corpo que também podem ser as marcas de Cristo, porque seguir Jesus Cristo implica em marcas. É muito conhecida a história que diz que Francisco de Assis, conhecido como São Francisco de Assis, um dia apareceu com feridas em seu corpo, nas mãos, na cabeça e no lado, com as marcas de Cristo da cruz. Kenneth Scott Latourette, um dos mais conceituados historiadores batistas, acreditava que isso realmente aconteceu. Tal era a angústia de Francisco por causa dos sofrimentos dos outros e por causa dos desmandos do clero da sua igreja, e ainda o fato de ver a sua ordem sendo deturpada por interesses que nunca foram os seus, ao ser desviada da visão que ele tinha do Evangelho. Não necessariamente as suas marcas foram exatamente nos locais das marcas da crucificação, isso já faz parte do misticismo medieval, mas em seu corpo sim, é possível que elas tenham acontecido. Médicos explicam que angústia em extremo pode provocar feridas no corpo. Francisco morreu com apenas 45 anos e manifestou um forte interesse em contactar com os muçulmanos. Durante uma cruzada que o encheu de tristeza pela vida desregrada dos que se diziam cristãos e nesta cruzada estavam envolvidos, ele conseguiu a permissão para falar com o sultão muçulmano do Egito. Ele então falou com o soberano islâmico sobre Jesus Cristo, mostrando por que Jesus para os cristãos era muito mais do que um profeta, como crê o Islã, mas que era o único salvador dos seres humanos.
O sultão muçulmano não se converteu, mas passou a ter uma admiração muito grande por Francisco e costumava dizer aos seus compatriotas muçulmanos: esse cristão é de fato um homem santo, porque ele vive o que ele ensina. Não. As marcas de Cristo não têm a ver com o aparecerem feridas no corpo. Também não é aquilo que muitos pensam, que o ser cristão, de fato, um verdadeiro seguidor ou uma verdadeira seguidora do Senhor Jesus Cristo, implica em se viver uma vida sem prazer. Crasso engano. Sem dúvida, nós nos opomos ao bacântico, ao libertino, ao degenerado, mas a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Senhor absoluto de nossas vidas implica, na verdade, na experimentação do prazer, do verdadeiro prazer. Porque uma das marcas do Senhor Jesus em nós é a marca da verdadeira alegria, da paz autêntica, do prazer real. E isto marca a alma, e porque marca a alma, marca o corpo. O salmista Davi cantava dizendo lá nos Salmos 36, versos 7 e 8, que preciosa é a benignidade de Deus, pois os seres humanos podem encontrar refúgio à sombra de suas asas, e que Deus lhes dá de beber das delícias do seu rio. Este mesmo apóstolo Paulo, autor do texto básico que estamos usando, escrevendo ao pastor Timóteo, lhe disse: diga aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança que têm em suas riquezas, porque elas não dão segurança nenhuma. Diga a eles para que eles ponham as suas esperanças em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Foi Paulo ainda que numa época de intensa perseguição, preso, escreveu aos cristãos da cidade grega de Filipe, conclamando-os: alegrem-se, alegrem-se, outra vez eu digo para vocês, alegrem-se. Filipenses 4:4. Mas não tenhamos dúvidas. Viver com o Senhor Jesus Cristo, ter as marcas de Cristo, implica numa vida que passa a ser vivida realisticamente. Uma vida que pertence a Jesus não tem que renunciar seus legítimos interesses e propósitos e ser feliz. É um interesse legítimo de qualquer pessoa, mas sem dúvida, o seguidor e a seguidora de Jesus Cristo é alguém que aprende que o prazer que vem de Deus está além do estar bem física ou monetariamente falando, porque a felicidade está antes de tudo, se encontra antes de qualquer coisa em ser aquilo para o qual Deus nos criou para sermos, seus adoradores. As bênçãos de Deus não são só para o nosso benefício pessoal. Não sei mais a partir de quando eu ensinei a igreja a repetir nos finais dos nossos cultos a recomendação. Lembrem-se do fariseu e não se esqueçam da igreja sofredora. Eu disse uma vez que aprendi isso com os antigos valdenses. Eles terminavam, né, os seus cultos desta forma. Lembrem-se do fariseu, do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Nós precisamos, meus amados, nos preocupar com a igreja que sofre, com a igreja perseguida, moral, religiosa, política e fisicamente falando. Nos nossos momentos de orações, tanto no culto da manhã como nesse da noite, nós convocamos a igreja para orar por uma situação definida em termos de perseguição. Hoje lembramos pela manhã Hong Kong e nesse culto da noite a Nigéria. E nós temos feito isso sempre. Amados e amadas, se não conseguirmos nos preocupar com o fato de que há agora, neste momento, em alguns lugares deste planeta, pessoas que, por serem seguidoras de Jesus Cristo, nossos irmãos em Cristo, estão se tornando cidadãos e cidadãs de terceira classe, com suas crianças não tendo direito a uma educação condigna, com adultos sofrendo discriminação até para tirarem água de um poço, com famílias sendo desfeitas à força,
com moças e rapazes sendo violados sexualmente como castigo por serem cristãos, como homens e mulheres sendo torturados e até mortos. Se não conseguirmos nos preocupar com isto, orando, pensando e vendo o que nós podemos fazer para minorar o sofrimento desses nossos irmãos e irmãs, se não conseguirmos fazer isso, é melhor nos esquecermos e ser igreja. Vamos nos ocupar com outras coisas. Com que tristeza eu soube de alguém que não está mais conosco, mas que num desses momentos de oração pela igreja sofredora, reclamou com outro alguém da igreja. Esses momentos para mim são muito deprimentes. Para vir à igreja e ter que ouvir isso, eu prefiro não vir. Não venha. Aqui realmente não é lugar para quem não quer se preocupar com isso. Mas isso tira toda a minha alegria. Que tire, queridos, chorem com os que choram. Sempre haverá a oportunidade de você se alegrar também com os que se alegram. A Bíblia nos diz, ela nos conta que nos dias de Noé, antes de acontecer o dilúvio, as pessoas estavam se casando e se dando em casamento. E é claro, não havia nada errado nisto. Mas o que havia de errado era que por causa dos fatos do dia a dia, as pessoas estavam ignorando as dimensões espirituais das suas vidas. Não, é claro que não. Não há nada errado em comprar, vender, planejar, construir, desde que essas ações não estejam marcadas por métodos e propósitos pecaminosos. Quando o Senhor Jesus Cristo, quando Ele, ao falar dos dias finais para esta nossa história, nos diz para nos lembrarmos dos dias de Noé e de Ló, Ele nos diz que as pessoas estavam fazendo o que as pessoas normalmente fazem. E por que Ele disse isso? Disse isto para que nós nos apercebamos que as pessoas estavam vivendo suas vidas, apenas interessadas em si mesmas. Tudo o que faziam apenas para si mesmas. As ações da vida se tornavam fins em si mesmas. Elas estavam tão somente preocupadas com o prazer pessoal, com a realização pessoal, com o ter, e por isso não tinham tempo para pensar em Deus, nas coisas pertinentes a Deus. E quanto menos se pensa em Deus, mais se erra, mais se peca, mais se torna infeliz, mais o ser humano se torna desumano. E com isto Deus, no caso dos tempos de Noé, teve de visitar a raça humana com o seu juízo. Seguir Jesus implica em marcas. Uma das marcas do Senhor Jesus na pessoa que o segue, uma dessas marcas está no fato de que essa pessoa jamais deixa de usar o que faz, de ser o que é em proveito dos outros seres humanos, conforme o que está estabelecido na palavra de Deus acerca do reino de Deus. A Bíblia nos fala de José, o filho de Jacó, ou José do Egito. Ele se tornou o primeiro-ministro do Egito e foi uma bênção para o mundo daquela época. Sua sabedoria e capacidade administrativa a evitar o caos da fome nas regiões cujas civilizações estavam ao alcance do Egito. Ele, José, foi um exemplo de estrutura moral e de coração perdoador. Ele deixou marcas na história da civilização. O Senhor Jesus chamou como seus primeiros apóstolos 4 pescadores, assim também como chamou um coletor de impostos e alguém que de uma forma ou outra se identificava com a política. Pedro, André, João e Tiago, os primeiros 4 eram homens simples, rudes, apenas pescadores. Mateus não. Mateus fazia parte da burguesia instruída da Palestina, era um funcionário público, cobrando os impostos aos mercadores que tinham de passar por Cafarnaum. Com certeza a sua função fazia dele alguém antipático, mas Jesus o chamou. Simão o Zelota, apesar das escassas informações
que temos sobre ele, a se acreditar na maior parte dos historiadores, há de se admitir que com este nome Zelota, dificilmente ele não tiver alguma ligação com o movimento armado dos Zelotes, uma espécie de guerrilha que procurava expulsar os romanos da Palestina. Tradições sérias afirmam que ele foi crucificado por causa do nome de Jesus Cristo no ano 61, com a autorização do procurador romano na Bretanha, Catus Decianus. Não importa. Pescadores, funcionários públicos, burgueses ou não, e políticos, esses homens serão marcados por Jesus Cristo e vão deixar suas marcas na história da minha e da sua salvação. Para nós, cristãos evangélicos, para nós, toda pessoa marcada por Jesus Cristo também é separada para deixar marcas. Catherine Zell, aos 10 anos de idade, cerca de uma década antes de Lutero começar a reforma, gostava de assistir às missas e depois conversar com os padres sobre os temas cristãos, aos 10 anos de idade. Claro que ela impressionava. Convertida aos princípios reformados, casou-se com um ex-padre que se tornou pastor luterano e se tornou numa mulher de destaque na cidade que o marido pastoreava, Estrasburgo. Tornou-se conhecida pelo seu conhecimento bíblico, por suas intervenções e a sua visão cristã em defesa dos perseguidos religiosos. Ela organizou refúgios para proteger luteranos perseguidos por católicos e reformados, mas também protegia católicos e reformados perseguidos por luteranos e protegia anabatistas, aos quais ela pedia moderação, que eram perseguidos por todos. Durante a praga que assolou a sua região, ela arriscou a sua vida, socorrendo enfermos e ajudando inclusive a sepultá-los. Trabalhou para arrumar casas para os que sem teto chegavam à cidade de Estrasburgo como refugiados. Ameaçada de morte, foi chamada por muitos nomes ruins e de perturbadora da paz, ao que respondeu: sim, eu sou perturbadora da paz, mas da minha paz, porque eu não posso ter paz diante de tanto sofrimento, de tanta injustiça, mas eu tenho a paz do meu Salvador e essa ninguém pode me tirar. Ficou claro que suas atitudes foram marcas feitas em sua vida por Jesus. E, com certeza, a história encarregou-se de mostrar que Catherine Zell, ao morrer aos 65 anos, deixou marcas em nome da sua fé em Cristo Jesus que permanecem até o dia de hoje. O pastor batista William Carey, para sobreviver, tinha de consertar sapatos, mas foi esse sapateiro que Deus usou para ser o primeiro missionário evangélico ou protestante a ser enviado por uma denominação a um povo estrangeiro. Ele foi enviado com sua esposa para a Índia. Ele era tão somente um sapateiro, mas era um autodidata com extrema capacidade. E por isso ele conseguiu aprender a ler e a falar 40 línguas da Índia. Um dom do Espírito, sem dúvida. Ele traduziu a Bíblia para o sânscrito, uma das mais difíceis línguas do mundo. Ele recebeu o título de doutor de uma das mais famosas universidades do mundo, por causa do seu conhecimento. Ele organizou clínicas médicas para tratar dos mais pobres na Índia, organizou colégios para as crianças pobres e foi ele quem conseguiu tornar ilegal o sati. Sati era o costume de, quando morria um homem, a sua esposa tinha que ser enterrada, queimada com ele viva. Era um costume da Índia e ele conseguiu derrubar este costume. Ele criou a primeira associação de agricultura da Índia, a primeira imprensa, a primeira fábrica de papel daquele país. Por isso ele é considerado, apesar da Índia ser um país de religião hindu, ele é considerado um herói nacional. Foi William Carey que disse aquela famosa frase: se você espera grandes coisas de Deus, então faça grandes coisas para Deus. Uma vida marcada por Cristo e que marcou a vida de milhões. Quando eu vou ao centro do nosso Rio de Janeiro, da nossa cidade do Rio de Janeiro, e passo na Avenida Erasmo Braga, eu dou graças a Deus pela vida do reverendo Erasmo Braga. Esse presbiteriano foi um dos maiores educadores brasileiros
que a história do Brasil conheceu, mas foi um servo de Deus comprometido com a pregação do Evangelho. Sua vida, por causa de Jesus Cristo, hoje é lembrada como uma avenida no centro da nossa cidade. Jesus Cristo marcou a sua vida e Ele marca hoje a nossa cidade, com o seu nome. Louvo a Deus quando no sul de Minas entrei na chamada Avenida Vital Brasil. Dr. Vital Brasil foi um cientista de respeitabilidade internacional, sem dúvida um dos maiores de toda a história do Brasil. Hoje há uma importante instituição brasileira no Rio de Janeiro que leva o seu nome. Mas talvez poucos saibam que Vital Brasil era um homem marcado por Jesus Cristo. Foi diácono presbiteriano, professor de escola dominical, pregador leigo, que pedia a Deus sempre: faça a minha vida útil, Senhor. Próximo daqui da nossa igreja, um CIEP chamado Martin Luther King. Sua luta em favor dos direitos civis nos Estados Unidos tornou esse pastor batista conhecido e reverenciado em todo o mundo. Ele entendeu que, por ser um servo de Jesus Cristo, não podia se calar diante da injustiça impingida à sua gente. Foi prêmio Nobel de 1964, mas pagou com a vida a atitude que tomou. Cristo marcou a sua vida e sua vida hoje marca a história dos direitos humanos em todo o mundo. E eu lhes poderia falar de muitos e muitos outros nomes, mas esses nomes nos bastam para fixarmos em nossos corações e mentes que no rico ou no pobre, que no culto ou no iletrado, que na pessoa importante ou na pessoa esquecida ou sem importância, a marca de Jesus é que faz toda a diferença. Há aqueles e aquelas cujos nomes não estão e nunca estarão nos livros, nunca apareceram e não vão aparecer na imprensa, mas são nomes cujas vidas levam a marca de Jesus, naquilo que eles fazem pelos desvalidos, explorados, viciados, refugiados, carentes. Não é uma questão de nomes, é uma questão de marca, da marca de Cristo. É isso, meus queridos e queridas, que faz a diferença, as marcas maravilhosas da graça perdoadora e redentora de Deus, que se chama Jesus Cristo e que tem as marcas da cruz. Sem dúvida que quando o apóstolo Paulo diz: tragam no corpo as marcas do Senhor Jesus, sem dúvida ele também estava se referindo às marcas feitas em seu corpo por causa das perseguições. Pedimos oração há poucas semanas aqui, num desses momentos da igreja perseguida, por uma irmã nossa em Cristo no Irã. Depois de 2 anos presa, ela foi agora condenada a 80 chibatadas nas costas. 80 chicotadas nas costas, por ser considerada uma ameaça ao seu país, a ameaça que ela é, porque ela denuncia a perseguição aos cristãos no Irã e também denuncia o desrespeito aos direitos humanos naquele país. Através da história, sempre houve homens e mulheres cujos corpos foram marcados pelas mais diversas formas e torturas lhes impingidas por causa do nome de Jesus Cristo. Não, ninguém recebe as marcas de Jesus sem se reconhecer uma pessoa pecadora e carente do perdão de Deus. Ninguém aceita ser marcado ou marcada por Jesus Cristo sem crer no fundo do coração que a história da cruz tem a ver com a sua própria história. Que houve uma cruz por causa do meu e do seu pecado, e sem que eu me aposse do perdão que a mensagem da cruz traz, sem que eu compreenda no coração que a minha felicidade eterna, que o que eu chamo de vida eterna, tem tudo a ver com a morte que houve naquela cruz e a sua ressurreição, que me assegura que viverei para sempre, sem que eu não me assegure disso, não serei salva, não serei salvo. Mas quando eu me aposso dessa verdade, eu recebo as marcas da cruz de Cristo. São as marcas do meu perdão, marcas da minha redenção, marcas de uma vida que não me pertencem mais. É dele e para ele. Marcas que, se for preciso, podem até se tornar
em marcas de violência contra mim, e contra mim venham cometer por causa do nome de Jesus Cristo. Nós ajudamos a um missionário que tem no seu corpo as marcas de torturas, de sofrimentos que lhe foram feitas por causa do nome de Jesus. Não há cristianismo sem a cruz. Não há cristianismo sem as marcas da cruz. Não é sem razões que o apóstolo Paulo fazia questão de definir o seu ministério como a pregação do Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 1:2. 2:1-2. As marcas da cruz, as marcas da cruz são sempre as marcas da renúncia do meu eu, as minhas conveniências e conivências. Mas são essas marcas que colocadas primeiramente em meu coração, lá dentro de mim, me dão a razão maior de viver, me fazem parar, pensar e chegar à seguinte conclusão sobre a vida: eu tenho 2 grandes dias no calendário da minha vida. Esses são, para mim, os 2 maiores dias da minha vida. Eu tenho hoje. Hoje é sempre a maior data na minha vida. E eu tenho aquele dia quando eu vou deixar este mundo. Vai ser a outra grande data da minha vida. Mas se eu deixar o Espírito Santo de Deus me tocar com a graça de Deus, eu vou receber as marcas de Jesus Cristo, e aí o dia de hoje será para Ele, o dia de hoje será por causa dEle. E quando chegar o dia em que eu tiver de deixar este mundo, este será o dia quando vou deixar este mundo para estar com Ele, para sempre e para sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Se você estiver interessado em conhecer mais sobre as marcas de Cristo, sobre o Evangelho de Cristo, há um endereço que está sendo colocado embaixo para que você entre em contato através dele com pessoas que poderão então falar com você, conversar com você sobre essa nossa fé, essas nossas posições, essas nossas convicções, e nós tentaremos lhe ajudar dentro daquilo que for possível. Vamos então, queridos, para a declaração e a bênção final. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Romanos 6:22. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde da covardia em não encarar a verdade sobre nós mesmos, da preguiça que nos impede de saber mais da verdade sobre nós mesmos, da arrogância em pensar que a verdade sobre nós mesmos é um assunto só nosso. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós para não andarmos nas trevas do medo e assim podermos superar o mal de cada dia, inclusive a maldade das pessoas perversas contra nós. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e lute conosco para derrubar nossa obstinação, mas nos deixe lutar com Ele em busca das suas promessas. Que o Senhor nos dê paz em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa paz para sempre. E aí dizemos: lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidem dos órfãos e das viúvas sem amparo, dos viciados, desesperados, refugiados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir.
Senhor poderoso e Rei. Esse sempre foi um dos meus sonhos. Eu já tinha pedido isso ao Valcir algumas vezes, mas a minha ideia, irmãos, é sempre poder encerrar, ela sempre poder encerrar o nosso culto com esta canção. Quero agradecer a vocês que ficaram até o final da gravação e dizer que vai ser todo domingo. Vai ser todo domingo, tá bom? Todo domingo. Venham preparados. Eu posso fazer um negócio com vocês. Vocês não precisam assistir o meu sermão domingo. Vocês já assistiram aqui? Não é? Já está gravado, então vocês já ouviram. Mas eu vou precisar de vocês. Obrigado a vocês pelo instrumento. Mesmo jeito. Isso é lindo demais. Mas sem os instrumentos faltaria, né? Alguma coisa. Muito obrigado, queridos. O pessoal não gosta muito que eu falo isso, mas eu poderia morrer hoje. Eu ia morrer muito feliz. Então, assim,